Domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Salmo 72, verso 8. A língua hebraica é cheia de duplos sentidos, cheia de significados dúbios. A gente já considerou, por exemplo, numa das primeiras meditações, as várias tonalidades de significado que giram em torno da palavra Adão. Ela se refere, por exemplo, à pessoa histórica de Adão, alguém chamado Adão, que foi criado por Deus, que viveu lá no Éden, que pecou. Só que Adão também pode representar um único indivíduo, um indivíduo que é um homem, de acordo com a sua espécie. Só que também Adão é um nome para representar toda a humanidade, a raça humana em si. Essa é uma forma da Bíblia demonstrar o que ela pensa sobre algumas coisas, de acordo com o uso dessas palavras que giram em torno do mesmo significado. Nesse caso aqui, o que acontece ao homem Adão, o homem específico Adão, esse que foi criado lá no Éden, acontece a toda a humanidade em geral, ao homem como um todo. Adão é a representação da humanidade. O que ele faz gera um efeito sobre toda a humanidade. A gente pode também considerar um outro exemplo, que é o verbo nassa, que a gente já viu também numa outra meditação. Significa levantar, erguer, só que também pode significar suportar algo sobre si, carregar algo muito pesado. E ao mesmo tempo é também o verbo para perdoar. Assim, para a mente hebraica, todos esses sentidos e significados orbitam em torno de uma mesma direção. Ou seja, aquele que foi levantado, aquele que foi erguido, é justamente aquele que carregou sobre si um peso gigantesco, que suportou esse peso. E como resultado desse esforço, a gente tem o perdão. Só que claro que eu estou meio que divagando aqui com esses exemplos e não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje nós vamos considerar a palavra hebraica eretz. Essa é uma palavra que, assim como a sua tradução para o português, que é terra, pode significar tanto uma porção de solo, como por exemplo, eu vou preparar a terra para plantar algumas sementes. Só que ela também pode significar todo o planeta, ou seja, a Terra se encontra no sistema solar. Estou falando do planeta chamado de Terra, de todo o planeta em si. E aqui na Bíblia, em particular, esse duplo significado de terra também existe. Você tem, por exemplo, a expressão a terra prometida, que é aquela porção específica que Deus vai dar para o povo de Israel dentro do seu contrato na aliança. E também você tem a terra, que geralmente aparece com a letra maiúscula e representa todo o planeta, ou seja, toda a criação. A terra foi criada por Deus. E aí, quando um orador hebreu se referia a Canaã como a Eretz, o que ele estava fazendo era enxergar essa faixa de terra ali no fim do Mediterrâneo como um símbolo, uma representação de todo o mundo que Deus queria redimir. Portanto, quando a frase aqui dos Salmos, até os confins da terra, é usada, e olha que ela é usada pelo menos umas 27 vezes no Antigo Testamento, ela tem essa referência do menor e também do maior, do micro e do macro. Isso nunca fica tão óbvio quanto a gente observa aqui no Salmo 72, no verso 8, que foi o salmo que a gente abriu aqui a nossa meditação. Fala sobre o rei ideal, o Messias, e diz o seguinte: domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Será que isso quer dizer que o rei de Israel vai governar desde lá de o Mediterrâneo até o mar da Galileia e desde o Jordão até os confins da terra? Se você for analisar de uma forma bem aproximada até, Salomão conseguiu esse feito. Só que ele era apenas um micro-rei que governava um microcosmos, um micro-reino. Quando os israelitas viram um rei como Salomão reinando sobre um Israel unido, próspero, com paz, na verdade eles estavam assistindo a um mero rascunho de toda a gloriosa obra de arte que seria o reinado perfeito do Messias. No seu auge, tudo que a monarquia israelita podia esperar era ser uma mera sombra da realidade que viria. Hoje, eu quero terminar essa reflexão lendo todo o Salmo 72 para nós apreciarmos juntos aqui essa visão panorâmica do reinado justo, completo e definitivo de Cristo. Salmo de Salomão. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Que ele julgue o teu povo com justiça e os teus aflitos com retidão. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Que o rei julgue os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Que em seus dias
floresçam os justos e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das ilhas lhe paguem tributo, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem diante dele, todas as nações o sirvam. Porque ele livra os necessitados que pedem socorro, e também os aflitos, e aquele que não tem quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos necessitados, e salva a alma dos que precisam de auxílio. Ele os redime da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viva o rei, e que lhe dê em ouro de Sabá, que continuamente se faça por ele oração, e o bendigam todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até o alto dos montes. Sejam seus frutos como os do Líbano e das cidades, floresçam os habitantes como a erva da terra. Que o nome do rei permaneça para sempre e que prospere enquanto o sol brilhar. Que todos sejam abençoados por meio dele e que todas as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Esse é um salmo maravilhoso, onde Salomão descreve aqui seus sentimentos de querer ser um rei justo, um rei cuja prosperidade abençoe todo o seu povo durante todo o seu reinado. Mas todas essas aspirações que ele tem acabam se frustrando. Por mais que Israel tenha alcançado um estado de paz e de prosperidade, é algo muito incompleto. É algo que acaba falhando. O próprio Salomão falha em alcançar as altas expectativas que ele possui. Mas quando a gente pensa de fato na luz gloriosa da qual essa sombra simplesmente não consegue sequer descrever alguma coisa, aí a gente começa a perceber o peso dessas palavras, o peso dessa música. De fato, o rei, o Messias verdadeiro que virá, há de cumprir essas palavras. E o seu reino não vai ser simplesmente um reino ali em Israel. Vai ser um reino que vai estender a bênção, o poder e a glória ao nome de Deus até os confins da terra.